Outros vícios. Está além do escopo desse livro tratarmos em detalhes sobre cada tipo de vício, mas é interessante fazermos alguns comentários antes de prosseguirmos. Primeiramente, devemos nos lembrar que os vícios podem incluir muitas coisas em nossas vidas. Paulo diz aos Coríntios: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. As Escrituras mencionam tais coisas como imoralidade sexual, o abuso do álcool e a glutonaria, mas podemos nos deixar dominar por muitas outras coisas: esportes, exercício físico, jogos de azar, cafeína e até mesmo coisas como tomada de riscos. Devemos reconhecer que os desejos indisciplinados que dirigem os vícios são encontrados em cada coração humano. O Senhor Jesus disse: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João, capítulo 8, versículo 34. Sem dúvida, a tendência a um vício em particular é influenciada tanto pela genética quanto por várias influências em nossa educação. Mas então nossa vontade entra em cena, pois gostamos de pecar. Então, quando nos entregamos repetidamente a um comportamento em particular, nos tornamos escravizados de modo que isso nos controla. Assim temos atos propositais de pecado, combinados com a natureza controladora dos vícios. De fato, todo pecado age assim, mas os vícios tornam isso mais aparente. Se negamos a escravidão dos vícios, então precisamos assumir que o indivíduo tem poder para mudar a si mesmo. Isso não é verdade, pois a vontade do homem não tem poder algum contra o pecado, sem o poder da graça de Deus. Por outro lado, se negamos o pecado voluntário envolvido nos vícios, então acabamos nos permitindo a colocar a culpa fora de nós mesmos, assim como fez o político mencionado anteriormente, que dava a desculpa de que seu tráfico de drogas era pelo fato de que seu cérebro estava bagunçado. A realidade é que uma tendência em nossos corações, o pecado que tão de perto nos rodeia, Hebreus capítulo 12, versículo 1, encontra sua expressão nas escolhas pecaminosas e acaba num comportamento controlador, que lembra uma doença. Havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Tiago, capítulo 1, versículo 15. Consideremos agora o terceiro aspecto do pecado, e suas consequências, as circunstâncias e o pecado agindo em nós do lado de fora.